Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje, dando continuidade à leitura do livro Maria Bonita no Cangaço, Sexo e Violência, vou ler para vocês o capítulo 16, tá na página 212, escuta. A morte de Lampião, entre aspas. No dia 12 de janeiro de 1938, os leitores do Diário de Notícias do Rio de Janeiro foram surpreendidos com a bombástica manchete: Virgulino Ferreira da Silva finalmente tinha se encontrado com o capeta no inferno, ou com Deus no céu, a depender do ponto de vista de quem degustava a notícia. Vitimado pela tuberculose, faleceu em Sergipe. O maior bandoleiro do Nordeste registrou o periódico. No Jornal do Brasil, Benjamin Constant, autor de Mademoiselle Cinema, um best-seller escolhido nas livrarias sob a acusação de imputar contra a moralidade e os valores da família, escreveu sobre a morte em certo tom de condolência. Como nas velhas fitas que acabam sempre bem, o vilão foi castigado, lamentou, assinalando que o bandoleiro fora vencido pela doença romântica. Como a tuberculose era conhecida por vitimar poetas do romantismo, a exemplo de Castro Alves e Álvares de Azevedo. Para o articulista sem Lampião, o Brasil deixaria de ser interessante aos jornalistas estrangeiros, abre aspas. Os países como os homens públicos precisam de publicidade, de toda e qualquer publicidade, fecha aspas, opinou. De fato, como observara Constant, os repórteres estrangeiros gostavam de escrever sobre Lampião. Tão logo recebeu a informação sobre o fim do Al Capone dos trópicos, o jornal americano The New York Times incluiu a notícia em sua edição do dia 12 de janeiro. Abre aspas. Inimigo número 1 morre em sua cama no Brasil. Fecha aspas. Destacou a publicação, dando ênfase ao fato de que depois de cometer toda sorte de atrocidades pelo Nordeste, o bandoleiro sucumbiria à tuberculose. Em Recife, o Diário de Pernambuco dava mais detalhes sobre a morte. Esclarecia que havia ocorrido na fazenda Cainhoba, de propriedade de Antônio Carvalho, o velho Antônio Caixeiro, pai de Euronides, o interventor de Sergipe. Segundo informara o jornal A Noite, era naquela fazenda que o cangaceiro costumava se homiziar. De Aracaju, o interventor em exercício do Estado, Carvalho Barroso, enviou um telegrama a Euronides de Carvalho, que se encontrava no Rio de Janeiro. No dia seguinte, dia 13 de janeiro, o teor da correspondência seria revelado pelo Diário de Notícias com a seguinte errata, abre aspas, Lampião não morreu, fecha aspas. Senhor Euronides de Carvalho, então, chegando aqui pedidos de informações da agência telegráficas e correspondentes do jornal indagando se Lampião morreu na fazenda de seu pai de morte natural. Escreveu o interventor, segundo o jornal, abre aspas, trata-se de inominável perfídia e de invencionice deslavada. Leva o fato ao seu conhecimento, concluiu. Demonstrando indignação, o governo de Sergipe prometeu instaurar um inquérito para apurar a origem da venenosa informação, inteiramente falsa. Segundo o jornal A Noite, esclareceu na edição de 13 de janeiro, o bandoleiro Lampião, há 3 anos, não faz incursão no território sergipano, desde o advento do governo Euronides de Carvalho. A verdade é que Lampião não estava morto, tampouco afastado de Sergipe, continuava, aliás, a se hospedar na fazenda de Antônio Caixeiro, sempre que os negócios aconselhavam. Contudo, se não se render à tuberculose, também não se podia afirmar com segurança que estivesse totalmente livre de algum mal, tão terrível quanto aquele. Fazia algum tempo que a saúde de ferro de Virgulino vinha dando sinais de fraqueza. A suspeita de que o jaguar bravio do Nordeste pudesse estar amansado já tinha ocorrido a João Ferreira, único irmão de Virgulino, que não entrara para o cangaço. 6 meses antes, em um encontro na cidade sergipana de Propriá, para onde se mudara após retornar de uma temporada no Piauí, João se assustara com o estado físico do mano.
achara-o velho e abatido. Na ocasião, aconselhou Virgulino a aproveitar tudo o que conquistara até ali, dinheiro e relações com figuras influentes da política, para abandonar o cangaço e recomeçar a vida distante do sertão, onde não seria reconhecido e poderia gozar a velhice tranquila. Afinal, já estava na ocasião beirando aos 40 anos. Numa época em que a expectativa na ocasião, beirando aos 40 anos, numa época em que a expectativa de vida no Nordeste não passava dos 42 anos. Lampião garantiu que faria, tão logo o amigo Eronides de Carvalho fosse designado presidente da República. Recorrente o boato sobre a tuberculose do capitão ganhara força desde que o venezuelano Andrés Zambrano, o escoteiro salvo pela interferência de Maria de Dé, contara aos jornais que o cangaceiro tinha uma tosse seca que não se acabava. O pigarro talvez pudesse ser resultado de muitos cigarros que o cangaceiro fumava diariamente, além dos industrializados, como os da marca Yolanda, fabricado pela Souza Cruz. Os bandoleiros consumiam produtos artesanais feitos de palha, bem como charutos e cachimbos. Maria também fumava, mas procurava fazê-lo longe do marido. Na medida do possível, Virgulino e Maria de Déia procuravam cuidar da saúde. Devidamente vestida em trajes civis, com vestidinhos de seda e cabelo solto, a cangaceira visitava a cidade de Propriá quando precisava se consultar com um médico. Em 1936, havia estado no município para tratar de uma coceira e dor no olho esquerdo. Voltaria à cidade outras vezes por causa de males que iam de nervosismo a suspeita de tuberculose. Um dentista prático costumava encontrar os cangaceiros para tratar de seus dentes, diariamente higienizados com folhas de juazeiro e paletadas com espinhos de mandacaru. Na necessidade de um atendimento mais especializado, Lampião podia chegar ao extremo de sequestrar um médico e liberá-lo apenas depois que o tivesse examinado, como fizeram em 1932 nas proximidades da cidade baiana de Queimadas. O médico Constantino Guimarães de Salvador, que estava na região para tratar de um surto de tifo, foi feito refém por Virgulino e liberado só depois de lhe assegurar que, exceto pelo olho defeituoso, nada depunha contra a sua saúde. A despeito dos cuidados, a vida no meio da caatinga castigava o corpo de Virgulino. Os mais de 30 quilos de armas e munições que carregava para cima e para baixo provocara-lhe dores nas costas e nas articulações. As longas temporadas sem água, não raro tendo que repor o líquido do corpo com a própria urina, tinham resultado com problemas renais. As dores provocadas pelo mau funcionamento dos rins impediam as caminhadas intermináveis sertão adentro, de maneira que se tornara mais sedentário do que nunca. Maria, aos 28 anos, podia não ser mais nenhuma menina, mas os padrões sertanejos dos anos 1930, mais ainda tinha uma energia que impressionara até mesmo a Benjamin, o fotógrafo e cinegrafista, para quem a indisposição nunca foi uma questão. Abre aspas. A mulher demonstrava mais resistência do que eu, dissera para o Optato Gueiros, comandante do volante de Pernambuco. Fecha aspas. Enquanto me encostava a um tronco de pau mais morto do que vivo, ela, com a presteza de uma boa dona de casa, fazia fogo e cuidava de preparar alguma comida, narrava, classificando a rainha do cangaço como uma heroína forte de físico e na luta. O espírito energético fazia com que, nas temporadas mais longas nos coitos, Maria se dedicasse não apenas ao descanso, como também ao aprendizado de novas habilidades. Durante o pouso na vila de Pau-Ferro, no município Pernambuco de Águas Belas, a cangaceira aprendeu a dirigir um automóvel. As aulas foram ministradas por Antônio Paranhos, motorista do coronel Audálio Tenório, dono do veículo. Na ocasião, Lampião não se interessou pela novidade, preferiu
apenas observar a distância e as manobras da mulher ao volante. Virgulino, de fato, estava mais interessado em prazeres mais amenos do que aventuras a bordo de máquinas possantes. Daria provas de seu ânimo quase poético no dia 17 de abril de 1938, durante a travessia pelo Rio São Francisco. Lampião, Maria e mais 17 cabras embarcaram em Sergipe, nas proximidades da fazenda de Antônio Cacheiro, onde, segundo boatos, o casal passara a longa temporada cuidando da saúde, com destino a Traipu, em Alagoas. No meio do caminho, o barco no qual estavam sendo conduzidos cruzou com outro, vindo da cidade alagoana de Pão de Açúcar, onde viajava a banda de jazz da cidade. Ao se dar conta da presença dos músicos, Virgulino ofereceu 50 mil réis aos artistas para que fizessem uma performance especialmente para ele, no meio do rio. Sob a luz suave de uma lua cheia, a jazz band encantou Virgulino com a execução das músicas de Cole Porter e Louis Armstrong. A experiência idílica não impediria Lampião de, em terra firme, comandar suas atrocidades convencionais. Depois de um tempo inativo, era preciso reabastecer a caixa do bando. Em Traipu, os bandoleiros saquearam armazéns e residências e feriram a bala um sargento e um soldado que tentaram conter o assalto. Se forem verdadeiras as informações que circulam pelo sertão, Maria de Déia tinha bons motivos para dar muitas de suas já famosas gargalhadas escandalosas naquele primeiro semestre de 1938. Segundo se comentava nas altas rodas, Lampião estaria negociando em termos de uma rendição com as forças repressoras do governo federal. "Estou morto, não sou mais homem para tão cruel vida", teria dito a um amigo. Ao reproduzir a frase para o Optato Gueiros, o interlocutor do capitão disse ter tido a impressão de que ele estava de fato tuberculoso. Em novembro de 1937, a implantação do Estado Novo, o regime ditatorial instaurado por Getúlio Vargas, por meio de um golpe, a história do Brasil, golpes, provocara rachaduras na base de sustentação do cangaço, que já estava fragilizada desde a intentona comunista e a incorporação dos bandoleiros à luta revolucionária, ainda que eles não soubessem disso. Com a centralização imposta pela nova Constituição, os estados perdiam autonomia, além da bandeira, hino e escudo oficiais. Desse modo, protetores históricos de Lampião, como o interventor Euronides de Carvalho de Sergipe, já não dispunham da mesma força e influência para garantir a segurança, mesmo a colaboração de figuras estratégicas como o tenente João Bezerra, o maior de todos os coiteiros, na definição de Corisco, estava comprometida. No começo de 1938, o Major José Lucena de Albuquerque Maranhão, comandante do 2º Batalhão de Polícia de Alagoas, fora convocado por seu superior, o coronel do Exército Teodureto Camargo do Nascimento, para uma audiência de emergência em Maceió. Na reunião, um sisudo Nascimento avisou a um constrangido Lucena que não toleraria mais o resultado deplorável de até então fracassada campanha contra o cangaço. Era preciso identificar o dedo misterioso que permitia aos bandoleiros viver como quisesse no sertão. Informou que, a partir daquele instante, empregaria medidas drásticas, arbitrárias, contra aqueles que fossem apanhados violando suas determinações. Lucena bem sabia que o coronel não estava de brincadeira. Medidas drásticas e arbitrárias constituíam a regra em um país onde a novíssima Constituição previa a aplicação de pena de morte em casos para além dos previstos na legislação militar. Em maio de 1938, uma alteração na Carta Magna tornou obrigatória e não mais facultativa ao legislador, como um texto original de 6 meses antes, a aplicação da pena máxima para quem, entre outros crimes, atentasse contra a segurança do Estado e cometesse homicídio por motivo fútil ou de maneira extrema perversa. Após receber o pito do chefe,
o Major Lucena viajou até o sertão, convocou os comandantes das volantes, incluindo João Bezerra, e passou um sabão em todos eles. Repetiu o discurso do coronel e assegurou que pensava da mesma maneira. Não toleraria mais a existência de coiteiros e policial amigo do cangaceiro. Para demonstrar que falava sério, determinou a impressão de um boletim no qual afirmava a quem pudesse interessar que o 2º Batalhão finalmente dispunha de carta branca para punir em termos rigorosos quem facilitasse a vida do bandoleiro. João Bezerra, que nunca assumiria sua amizade com o rei do cangaço, contaria anos depois ter empreendido esforços para fazer Lampião acreditar que poderia se entregar à polícia e permanecer livre. Por meio de coiteiros pressionados a cooperar com as forças volantes, teria feito chegar a Virgulino uma proposta para que denunciasse seus subordinados e com isso conseguisse a anistia de todos os crimes. O cangaceiro aceitaria o acordo, mas exigia que tivesse protocolado um documento assinado pelo próprio presidente Getúlio Vargas. O verdadeiro plano de Bezerra, segundo seu próprio relato, era atrair Virgulino para um local em que pudesse ser abatido. Os nossos homens integrados no bando agiriam cumprindo da melhor maneira possível as nossas determinações, tiroteando o chefe, embora correndo o perigo de ficarem expostos ao salve-se quem puder, informaria. Entretanto, conforme contaria o tenente, quando tudo parecia correr para o fim planejado, Lampião desapareceu, abandonou as negociações e se escondeu em local ignorado pelos coiteiros infiltrados no bando. Se quisesse demonstrar serviço para o Major Lucena e o Coronel Teodureto, Bezerra teria que pensar em uma alternativa. Benjamin estava completamente falido. Imaginara ganhar uma fortuna com um filme sobre Lampião, faturando alto com bilheteria e vendas de direitos e interessado no exterior, mas terminaria com o material apreendido pela censura. O investimento de tempo e dinheiro no documentário foi em vão. Naquele início de 1938, para conseguir levantar algum tostão, fazia bicos como fotógrafo e cinegrafista de casamento e batizado, nas pequenas vilas de Pau-Ferro, em Pernambuco. Os rendimentos, entretanto, não foram suficientes para pagar mais do que as cervejas nas quais afogava as mágoas nos botequins da pequena vila. Suas dívidas se avolumavam na mesma proporção em que diminuiria a paciência de seus credores. Dentre eles, o coronel Audálio Tenório, um dos melhores amigos de Lampião, em cujo carro Maria aprendera a dirigir. Desesperado, Benjamin teve outra ideia mirabolante para tentar sanar as finanças, vender nas lojinhas e feiras do sertão fotografias de diferentes tamanhos, a maioria em formato de cartão postal do bando Virgulino. Reveladas na aba Filme, em Fortaleza, as fotografias mal chegaram a Pau-Ferro e já foram espalhadas entre diferentes distribuidores de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia e Sergipe. Tão logo pôs os olhos em uma das fotos, o Major Lucena ficou uma fera. Não bastava aquelas imagens dos cangaceiros sorrindo, comendo e rezando, impunemente terem desmoralizado a polícia no litoral. Aquele sírio-libanês também queria expor as forças volantes ao ridículo no sertão. E justamente quando o alto comando do exército suspeitava que os comandantes sertanejos faziam corpo mole na caça dos bandoleiros, só podia estar com provocação. De imediato determinou a apreensão de todos os retratos. Tão logo soube da determinação do Major Lucena, Benjamin ficou apavorado. Desde sempre sua única intenção era ganhar algum dinheiro. Nunca esteve movido por interesse político, tampouco estava disposto a arrumar inimizades com a polícia. Para evitar maiores problemas, queimou todo o estoque da fotografia que ainda tinha conseguido em Pau-Ferro e pediu aos comerciantes que suspendessem as vendas. Com mais um projeto financeiro fracassado, um novo prejuízo e
pressionado por cobradores de todos os lados. Benjamin tentou uma última cartada para quitar os débitos. Durante os meses em que estivera com os cangaceiros, ficara sabendo de muitos segredos do grupo, inclusive do modus operandi de alguns de seus protetores, como fazendeiros, políticos e policiais. Confidenciou a um amigo que, diante da absoluta ausência de alternativa para viver como fotógrafo e cinegrafista, os contos de réis que faturava como colaborador recém-contratado do Diário de Pernambuco de pau-ferro também não compunham uma renda suficiente para suas despesas. Restava-lhe apelar para a chantagem. Seu silêncio, a partir de então, teria um preço. Aparentemente, aquela conversa chegou a Lampião, aos amigos mais chegados. Virgulino andara se queixando de que Benjamin contara detalhes sobre o coito para quem não devia e, além disso, fizera muita confusão com as fotos e imagens do bando. Se por um lado a intimidade dos cangaceiros despertara a simpatia do bando em determinadas parcelas da população, por outro aumentara a gana das forças repressoras. No cômputo final, a publicidade mais prejudicaria do que ajudaria a Lampião. Virgulino não era um homem de arrependimento, mas, se pudesse voltar atrás, teria agido diferente com aquele cinegrafista enrolado. Benjamin estava cercado por inimigos de todos os lados. Já não bastassem os cangaceiros, políticos e fazendeiros. Ainda resolveria se apaixonar por Adelaide Rodrigues de Siqueira, morena que, além de não lhe corresponder o afeto, era casada com o bravo José Rodrigues Lins, o Zé de Rita. No dia 7 de maio, depois de esvaziar alguns vasilhames de cerveja no boteco, Benjamin tomou o rumo de um beco em direção à pensão onde se hospedava. No meio do caminho, foi surpreendido pela escuridão provocada por uma pane no gerador de óleo que iluminava algumas ruas de pau-ferro. Segundos depois, uma sequência de gritos assustou os moradores da região. Os primeiros clamaram por socorro. Os posteriores apenas expressaram dor. Naquela noite, Benjamin não chegaria à pensão. No dia seguinte, uma multidão de curiosos se aboletou em frente à residência do Zé da Rita, em cujo chão da sala, tingido de sangue, repousava o corpo de Benjamin. Embora paralítico das duas pernas, Zé garantira ter dominado e matado o sírio-libanês com 42 facadas. Mas, vida tivesse, eu matava. Repetia o suposto assassino confesso, para quem se aproximasse, enquanto apreciava o corpanzil do estrangeiro e lambia os dedos. Naquela manhã, sua refeição foi tutano de boi, que degustou sentado a um tamborete bem próximo ao defunto. Em pau-ferro, muitos duvidaram da história contada por Zé de Rita. O fato de Lampião estar arranchado a menos de 2 léguas dali, no Riacho do Mel, e de o carro do Major Lucena ter sido visto nas proximidades, levantariam suspeita de que outros interessados na morte do fotógrafo pudessem ter algo a ver com seu triste fim. Havia ainda quem suspeitasse de pequenos comerciantes, gente que Benjamin insultara gratuitamente ou mesmo dos fazendeiros, para quem devia até as calças. 10 dias depois, o inquérito policial seria sumariamente concluído e Zé de Rita e sua esposa foram apontados como culpados. Muita gente no sertão, porém, passaria o resto da vida achando que aquela história estava bastante mal contada. Para Maria de Déia, estranho mesmo seria o relato de Cristina, mulher do cangaceiro português, para se defender da acusação de adultério. O que eu gosto é da alegria de Gitirana, mas não tive nada com ele, asseguraria. Dona de sobrancelhas grossas e extensas, que pareciam uma só, Cristina era considerada mulher de poucos atrativos, de uma feiura posmosa, alta, braços e pescoço comprido, rosto enorme, salientes bossas, verdadeira fisionomia de orangotango, diria algum lombrosiano.
a respeito da moça, o médico Estácio de Lima, em sua deselegância habitual. Em julho de 1938, espalhou-se no bando o boato de que Cristina estava de caso com Gidirana, o cangaceiro de voz afinada, que gostava de uma serenata. O cantor jurou de pé junto que não era nada daquilo. Os dois se davam bem, riam juntos, mas a coisa não passava de uma forte amizade. Em pânico com a acusação, o rapaz procurou a esposa de Corisco, Dona Dadá. Pela bênção da minha mãe, é mentira. Àquela altura, o português já tinha pedido autorização ao Lampião para matar os dois. Segundo contaria Dadá, Corisco não autorizaria a morte de Gidirana, que era seu cabra. Além disso, como cantava bem e animava os foguedos, o capitão também considerou que seu desaparecimento seria uma perda para o grupo. Quanto a Cristina, que o português fizera como bem entendesse. Conforme essa mesma versão, Maria incentivara o marido supostamente traído a dar um fim na mulher. Ela é para morrer, teria dito a cangaceira. Cristina insistiria em sua defesa de que risadaria era só amizade, sem conseguir convencer Maria. Corisco teria decidido punir Cristina apenas com a expulsão. Dadá ajudaria a moça a preparar uma trouxa com alguns pertences e esconder um pouco de dinheiro na bainha do vestido. Na companhia de 2 cabras, a mulher pegou a estrada com destino à casa de um vaqueiro, de onde deveria seguir sua vida. No meio do caminho, entretanto, foi interceptada por Luiz Pedro, cangaceiro de Juriti. Foi morta a tiros. E aqui a gente percebe, né, que a maneira de justiçamento dentro do cangaço era diferente, né, para homens e mulheres. Segundo Dadá, o trio recebera ordens de Lampião, Português e Maria para não deixar a jovem escapar com vida. Quando soube do ocorrido, Corisco ficou chateado de ter sido contrariado. Naquela noite, como lembraria Dadá, os dois não dormiram bem. No dia seguinte, Lampião convidaria o parceiro para atravessar o Rio São Francisco. Magoado, o Diabo Louro disse que tinha outros compromissos e ficaria por ali. Os dois se despediram. Lampião e Maria seguiram por seus subordinados. Lampião e Maria, seguidos por seus subordinados, dirigiram-se para a beira do Vai-Chico. Passariam uns tempos acoitados no estado que mais oferecia segurança aos cangaceiros, Sergipe. Mais precisamente na cidade de Porto da Folha, em um pedaço de terra conhecida como Grota do Angico. Pronto, finalizei mais um capítulo para vocês. Está pertinho de acabar o livro. Obrigada por continuar por aqui, obrigada por me ouvir, um cheiro e até a próxima. Tchau!